Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza, que Deus te encoraje nesse dia a fazer o que precisa ser feito. Hoje eu quero partilhar com vocês no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Marcos, no capítulo 2, o episódio da cura de um paralítico. Diz o texto que Jesus havia voltado para Cafarnaum, estava em sua casa, provavelmente a casa do apóstolo Pedro, que morava em Cafarnaum e era a casa que acolhia Jesus. E ele começou a ensinar naquele lugar. Vocês sabem que os ensinos de Jesus, ele atraía multidões. Então aquela casa foi tomada por pessoas e ao redor dela ninguém conseguia também entrar. Mas 4 homens, 4 discípulos de Jesus, vendo um paralítico, se compadeceram daquele paralítico e eles criam que se levasse o paralítico à presença de Jesus, aquele paralítico seria curado. A multidão não foi impedimento para eles. Eles vão pelo eirado. As casas da Palestina era comum ter uma escada ao lado que dava acesso ao eirado, né? Ao telhado. Então, a cobertura, né, vamos dizer assim, daquela casa. Então, eles foram por ali e abriram o eirado e desceu aquele paralítico. Até pelas circunstâncias, as pessoas tiveram que se afastar, né? Os dejetos caíram, tiveram que se afastar para não se machucarem. E quando aquele paralítico se apresenta a Jesus, Jesus olha para aquele paralítico e vendo a fé daqueles homens, não é, que trouxeram o paralítico, Jesus diz assim: filho, os teus pecados estão perdoados. E houve um silêncio total quando Jesus faz esta declaração. Então Jesus faz uma leitura nos corações. E os corações dos escribas estavam dizendo assim: só Deus pode perdoar pecados. Como ele diz, os teus pecados estão perdoados? Nesse contexto, Jesus faz uma pergunta que está no versículo 9, que eu quero que você preste atenção. Jesus fala assim: qual é mais fácil dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma o teu leito e anda? E o silêncio permaneceu. Os judeus associavam as enfermidades ao pecado. Mesmo quando alguém nascia, por exemplo, um cego de nascença, eles entendiam que, no mínimo, os pais daquele cego, no mínimo, havia pecado. Então Jesus diz assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu te digo, olhando para o paralítico, levanta-te, toma o teu leito e anda. E o paralítico, ele levanta, toma o leito em suas mãos e começa a andar. E todos ficam maravilhados, diz o texto. Para eles, ninguém podia ser curado sem que antes os seus pecados fossem perdoados. Então, se Jesus curou aquele homem, é porque os seus pecados foram perdoados. Louvado seja Deus por isso. Mas eu quero lhe chamar a atenção para esta pergunta que Jesus faz: qual é mais fácil? Ou para nós humanos, para ele, Jesus humano e divino, ele faz essa pergunta: qual é mais fácil? Mas para nós seria: qual é menos difícil? Perdoar pecados ou dizer para alguém: levanta-te e anda? Para que Jesus perdoasse os nossos pecados, ele teve que enfrentar a cruz. Ele teve que se sacrificar, ele teve que pagar um alto preço para que os nossos pecados fossem perdoados.
A liberação do perdão, quando nós perdoamos alguém, isto implica no esforço, no sacrifício, muitas vezes com lágrimas e com não pequena dor. Mas há situações em que, enquanto não liberarmos o perdão, as pessoas continuarão encarceradas, presas, sem conseguirem se locomover, sem conseguirem andar. Há alguém nesse dia em que você precisa liberar o perdão para que ela esteja livre para caminhar? Que o Espírito Santo traga ao teu coração. E se houver, faça isso, para que esta pessoa se levante, caminhe, deslanche e viva em liberdade na presença de Cristo. Que Deus te abençoe e te ajude. Amém.